Posso te falar uma coisa? Deixar pra lá, fazer vista grossa, não vai resolver o seu problema. Essa semana no trabalho aconteceu um episódio, né, onde eu tive um resultado que não era compatível com aquilo que eu estava buscando. Só que os números apontavam para aquilo, né? Só que eu não me dei por vencida e fui atrás até que eu achei aquilo que eu realmente precisava. Só que antes, quando eu tava nesse processo de achar aquilo que eu tava precisando, me veio uma vozinha assim na cabeça: deixa pra lá, você não conseguiu mesmo, você não vai conseguir. Os resultados são esse e pronto. E te digo, se eu tivesse seguido as vozes da minha cabeça, eu não teria tido um resultado diferente do que estava sendo apresentado. Mas vamos conversar melhor sobre isso? Vou pegar meu cafezinho, que eu passei um cafezinho pra tomar enquanto falo com vocês. Vou rodar a vinheta enquanto você pega o café de vocês também e bora lá. Gente, a intenção na verdade não era nem gravar vídeo agora, né? Na verdade tava na hora do meu café da tarde, então eu falei assim, bom, já que eu vi essa reflexão agora, e tá na hora do meu café, vou tomar um cafezinho falando com meus amigos. Tanto, gente, que esse vídeo, né, eu não fiz nem roteiro, ele tá bem assim, sincero mesmo, sabe? Vocês viram que eu nem tô num lugar que eu costumo gravar, né? Tô aqui na minha sala e tudo mais. Porque, gente, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto, né? O que acontece? Eu estou com muitas demandas, né? E isso tem me deixado um pouco agitada. Só que eu sei que a vida de muitas pessoas hoje em dia tá assim, né? Inclusive, eu já trouxe outros vídeos desses aqui pro canal. Que hoje em dia a nossa vida anda muito agitada, anda com muita demanda. E às vezes, gente, isso corre risco de nos paralisar. Eu tava refletindo agora, né? Em meio de tanta coisa que eu tenho pra fazer, eu comecei a ficar agitada, pensando em como que eu ia organizar as coisas, porque coisas importantes pra mim, né, como gravar aqui pro YouTube, conversar com vocês, compartilhar boas ideias, acabava ficando pra depois, porque quando você também tem muita coisa pra fazer, acaba que a sua criatividade, né, ela fica ali um pouco limitada. Quem trabalha com design, dessas coisas, entende do que eu tô falando. E aí, me veio essa reflexão, que muitas vezes a nossa mente acaba nos sabotando. Inclusive, né, eu falei aí no começo do vídeo que essa semana se apresentou um resultado no meu trabalho que não era o resultado que eu estava esperando, né? Porém, os números estavam apontando para aquele resultado. Porém, como eu falei, eu comecei a ir atrás, comecei a procurar e achei, né, uma situação ali, uma coisa diferente, queria mudar o resultado que estava sendo apresentado, né, pro resultado que eu queria. Porém, nesse processo me veio na mente, né, que era pra me deixar do jeito que tava, porque era aquele resultado, pronto, e acabou, não ia ficar diferente. Só que, e depois, logo em seguida, me veio assim, né, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim, que é o que acontece muito hoje em dia na nossa vida, porque quando a gente se vê, né, no meio desse monte de coisa pra fazer, e são coisas que realmente precisa fazer, a gente fala assim, poxa, não tenho saída, não tenho o que eu faça. Só que a gente não pode parar no meio desses obstáculos, né? Principalmente daquelas situações que se apresentam na nossa cabeça para nos impedir de chegar a algum lugar. Gente, eu venho percebendo que a nossa mente é o nosso maior inimigo, é o nosso maior sabotador. E se a gente não conseguir se vencer, a gente vai ter sérios problemas lá na frente, porque eu acho que a maior guerra, né, que a gente vive é conosco mesmo, sabe? De olhar para as circunstâncias e não deixar se paralisar por conta delas, sabe? De vencer o cansaço, de vencer a preguiça, de vencer algumas crenças que nos engessam e não permite que a gente vá para frente, sabe? E outra frase que a gente usa bastante, né? Deixar as coisas como estão. E a gente vai, às vezes, empurrando com a barriga, e não tem coragem de mudar, porque, gente, mudança, resultado diferente, exige esforço, exige que a gente vá atrás, que a gente pesquise, que a gente entenda, que a gente, sabe, que a gente saia mesmo da nossa zona de conforto. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, sair daquilo que é cômodo, que é fácil pra gente poder crescer, pra gente poder expandir. Porque se a gente ficar com essa crença de que as coisas são como são, elas nunca vão mudar mesmo. E você pode olhar pra sua vida e ver, né, o que mudou na sua vida desde que você pensou em alguma coisa, se você não fez nada pra mudar.
né? O que você aplicou na sua vida de fato que te trouxe mudança? Porque se você continuar sempre aplicando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, não vai ter resultado, sabe, gente? Isso que algumas pessoas falam, né? Que o desconforto é uma chance de crescimento, é muito real. A gente tem que estar muito aberto para essa verdade, porque eu vejo muito isso na minha vida, sabe? Principalmente o quanto a gente não cresce, o quanto a gente não amadurece diante das dificuldades, dos conflitos, dos desconfortos, porque, gente, essas situações que acontecem, de duas uma, ou elas vão te puxar para baixo, ou elas vão te fazer crescer e amadurecer. A diferença entre uma e outra é a resposta que você vai dar diante de cada situação. Aconteceu esse episódio, né, no meu trabalho e também na minha vida pessoal. Como eu falei, eu tô, assim, abarrotada de coisa pra fazer. Tem muita coisa ainda que tá fora da agenda, né, que eu não consegui agendar, que eu não consegui encaixar. E como eu falei, isso tá me deixando muito aflita. Eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas eu vou fazer o que eu sempre fiz, né? Vou dando conta das coisas conforme a necessidade, conforme a prioridade. Porque não adianta a gente se desgastar com coisas que não estão ao nosso alcance, que não são do nosso controle. A gente precisa entregar o controle da nossa vida na mão de Deus. Às vezes a gente quer ficar ali com o controle, sabe? E isso nos impede de seguir adiante. Eu sei, claro, gente, não é fácil. Quem fala também sobre desenvolvimento pessoal também enfrenta suas dificuldades. É igual professor de qualquer área. Não é porque, por exemplo, é um professor de português que não tem dificuldade com português, né? Um exemplo assim, bem chucro, só pra exemplificar que o fato de eu estar compartilhando com vocês coisas que eu passo e às vezes situações para vencer essas coisas não significa que eu não passe por dificuldades. Eu passo, porém a resposta que eu dou, né, diferente para fazer com que aquilo aconteça e que eu chegue no resultado. É o que eu quero compartilhar pra vocês, sabe? Pra gente não ficar triste porque às vezes alguma coisa não deu certo, porque não saiu como a gente esperava, mas pra gente buscar resultados diferentes, né? E se talvez aquilo que você queria não aconteceu naquele momento, mas continue. Gente, tem coisa que demora muito pra gente ver resultado. A gente não pode parar na primeira dificuldade. Muitas pessoas, né, acabam se perdendo, acabam perdendo de ter algo maior lá na frente porque pararam na primeira dificuldade. E isso acaba, assim, frustrando a pessoa pro resto da vida. Porque dela vai ficar com aquele negócio na cabeça, né? E se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse... Entendeu? Que a gente não viva uma vida de e se. E que a gente faça, que a gente, sabe, vá pra cima. E que a gente não fique com medo dos nãos que a vida pode não dar. Porque é que nem... Me veio essa semana, o não a gente já tem, a gente vai atrás do sim. E se alguma coisa talvez não saísse como a gente planejou, a gente precisa confiar que Deus é misericordioso e que aquilo, de certa forma, vai nos trazer uma lição pra gente talvez ajudar uma pessoa, às vezes pro nosso próprio, né, crescimento. Enfim, tem diversas situações e coisas que a gente não sabe, que lá na frente que a gente vai entender. Esse vídeo mesmo. Esse vídeo nem era pra sair hoje, né? A minha intenção era fazer outra coisa. Porém, diante das minhas dificuldades e daquilo que eu precisava fazer, eu me reorganizei e fiz aquilo que precisava, né? E organizei, gente, também a minha mente, porque eu vejo que a nossa mente, né, como eu falei, ela nos sabota. Então, a gente precisa organizar a nossa mente, os nossos pensamentos, para que a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam na realidade, sabe? Porque se a nossa mente, gente, fica trabalhando, né, com idealizações, com coisas ali que não fazem parte da nossa rotina, isso vai trazer dificuldades para nós, pra gente viver ali no nosso cotidiano, né? A gente precisa estar muito consciente das nossas coisas, dos nossos afazeres, das nossas pendências, para que a gente consiga dar uma resposta mais assertiva para essas coisas. Peraí que meu filho chegou da escola. Pronto, eu voltei. E digo mais, à medida que você progride, à medida que você vai alcançando resultados, vai se mudando os tipos de conflito. Pra você não achar que, tipo assim, depois que eu conseguir tal coisa, eu não vou ter mais conflito. Não, gente, conflito a gente tem em qualquer patamar da vida, né? Digamos assim, em qualquer circunstância, a gente vai ter as dificuldades, vai ter os pontos de melhoria, os pontos de atenção. É igual uma frase que eu escutei assim, né? Quem não tem carro não tem problema de pagar o IPVA, de ter problema com manutenção. Quem tem carro tem problema com manutenção, com IPVA, tem despesa, enfim, tudo mais. Então, o que acontece? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria tanto ter o carro.
Mas aí vai ter situações que a gente vai precisar se desdobrar, vai precisar pensar para ter aquilo ali, entendeu? Para manter aquilo. Então, para exemplificar isso, né? Que à medida que a gente vai progredindo, vai também se surgindo outras situações que a gente precisa gerenciar. E isso, gente, é pro resto da nossa vida. Então a gente precisa ter a cabeça boa e entender que dificuldades foram feitas para serem vencidas e não para nos paralisar. Gente, e foi isso, foi um papo bem sincerão, não tem nem roteiro, não tem nada, falei assim, tudo pra vocês que tá no meu coração mesmo. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha edificado você, que de alguma forma, né, você possa ter resultados diferentes, né, a partir da reflexão desse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, né, com outras pessoas que também buscam amadurecimento e desenvolvimento pessoal, curtir esse vídeo pra gente alcançar outras pessoas e um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!